Bem-vindos ao Bloomberg. Em dia de apresentação do Orçamento do Estado, vamos olhar para as perspectivas do regresso de Portugal aos mercados, tanto da parte da República como das empresas portuguesas. E o regresso estará certamente condicionado pela evolução da situação europeia. O cenário da saída da Grécia da zona euro volta a levantar-se. As dúvidas são mais do que muitas. E há também dúvidas em relação ao efeito do quantitative easing. São alguns dos temas para discutir ao longo da próxima hora. Contamos para já com a presença em estúdio de Diogo Teixeira e Diogo Serras Lopes. Boa noite, obrigado por estarem aqui. Começamos então por olhar para aquilo que tem sido o regresso de Portugal aos mercados. Há 2 semanas foi uma operação de troca de dívida que a República Portuguesa fez. Na semana passada foi a nível empresarial. A Portugal Telecom emitiu obrigações do valor de 750 milhões de euros. A taxa de juros ficou nos 5,875% para uma maturidade a 5 anos e meio e com esta operação a empresa conseguiu o refinanciamento até final de 2016. A PT seguiu assim os passos de outras empresas como a EDP e a Brisa, que também aproveitaram espaços de melhoria das condições do mercado para avançar com operações de financiamento. Diogo, começando por olhar para esta operação, este resultado que a Portugal Telecom conseguiu pode ser representativo de um sentimento em relação a Portugal e às empresas portuguesas como um todo, ou é um caso muito específico da PT? Pois, enfim, depende de que lado é que queremos olhar para as coisas. Acho que são boas notícias, isso parece-me evidente. Vem na sequência das decisões do Banco Central Europeu e depois do Tribunal Constitucional Alemão. A primeira empresa a fazê-lo foi a EDP, depois a Brisa também conseguiu fazer e a PT agora quase não quis ficar para trás, não é? No sentido de dizer, bom, eu também estou aqui e também consigo aceder aos mercados de dívida. Acho que são boas notícias, focadas em empresas que de alguma forma são as mais isoladas, se quisermos, do contexto português. É verdade que tanto a EDP como a Portugal Telecom têm o nome Portugal, enfim, na sua própria designação e, portanto, são obviamente empresas portuguesas, mas são empresas internacionalizadas e com, enfim, não tão dependentes assim ou não exclusivamente dependentes daquilo que é o mercado interno. A Brisa é um caso que é mais dependente, obviamente, do mercado interno, mas é uma utility no sentido em que a previsibilidade de receitas da Brisa também ajuda a que seja uma empresa com dívida bastante significativa. Mas acho que o facto de Portugal já não ser impeditivo, pelo menos, de que estas empresas consigam ir ao mercado, mesmo pagando taxas de juros que não são propriamente baixas, digamos assim, é obviamente um bom sinal. Pegando justamente neste valor do juro que assistimos na Portugal Telecom, Diogo, mas também já tínhamos assistido na EDP, do lado da empresa é um esforço financeiro demasiado elevado. Para o investidor parece um bom negócio. Temos que comparar o que é comparável. Hoje em dia, o nível, a exigência de rentabilidade sobre os capitais próprios, sobre as ações das empresas, é muito superior aos valores que acabámos de ver nestas emissões de dívida. Uma empresa tem que fazer face ao seu custo do capital para poder investir. E, neste caso, uma taxa abaixo de 6% para as empresas portuguesas constitui, de facto, uma boa taxa. Não podemos comparar essas taxas com o que é hoje a taxa do BCE, que são taxas perfeitamente artificiais. Temos é que comparar com o que é a alternativa dessas empresas, que é basicamente ir aos mercados, pedir financiamento através de aumentos de capital, e aí sim temos uma divergência extremamente forte entre as taxas das emissões obrigacionistas e o rendimento implícito exigido às ações, que está hoje, no caso das empresas portuguesas, significativamente acima de 10%. Portanto, isto é que é de facto o comparável que podemos ver. Mas se olharmos para o que as empresas europeias têm feito também em termos de financiamento, esta colocação da PT nota-se que há aqui muita diferença? Sim, quer dizer, se virmos empresas investment grade, o que não é, infelizmente, o caso das nossas, em termos de emissões a nível europeu, estamos de facto em taxas significativamente abaixo destas. Mas, mais uma vez, não podemos comparar o que não é comparável. Empresas que estão na categoria de high yield a emitirem abaixo dos 6% são taxas boas e, aliás, isto tem a ver também com um certo regresso da apetência para investimentos em Portugal. Li várias notas de analistas internacionais a dizerem eu hoje estou a sobreponderar os ativos periféricos, nomeadamente
Portugal e Itália, excluindo um bocadinho Espanha por causa do tumulto, Esta da incerteza certeza. política que está-se a ver. E, aliás, seria bom que em Portugal não haja o mesmo tipo de incerteza a vir no futuro, porque, de facto, os investidores acreditam que a recuperação vai vir, vai demorar tempo, os povos vão sofrer, o que é preciso é que, de facto, haja uma certa estabilidade, de forma a que o caminho seja mais ou menos direito e não, basicamente, aos saltos. E este problema de escassez de financiamento é um problema que hoje em dia já não atinge só os países periféricos, vemos isso também noutros países, conforme vão saindo também as notícias de perspectivas macroeconómicas para países até como França. As empresas estão com dificuldades e vão cada vez mais procurar estas alternativas de colocação de linhas de obrigações para se conseguirem financiar. Acreditas que esta tendência ao generalizar-se às outras empresas pode, de alguma forma, secar o mercado para as empresas portuguesas? Ou estamos a concorrer em segmentos diferentes? Acho que há uma diferença clara entre os Estados Unidos e a Europa naquilo que é o financiamento das empresas. Aliás, acho que já referimos isso aqui, inclusivamente. As empresas europeias são muito mais dependentes de financiamento bancário do que de acesso aos mercados via emissões obrigacionistas. Isso sempre foi considerado um risco, digamos assim, relativamente à interligação entre o sistema financeiro e a economia não financeira. Os bancos, obviamente, europeus e particularmente os países periféricos, estão condicionados na sua capacidade de conceder crédito e há necessidade de fazer aqui um processo de desalavancagem e, portanto, diminuir a concessão de crédito à economia e, como tal, às empresas. E, portanto, é perfeitamente natural que as empresas recorram a formas alternativas de financiamento, que são, enfim, os investidores, tanto através do seu aspecto institucional, via fundos de investimento, como também, aliás, através de colocações a particulares, como aconteceu em Portugal e continua a acontecer pelo lado da Europa. Portugal é demasiado pequeno para sofrer demasiado com aquilo que as empresas europeias estão a fazer ou não estão a fazer, digamos assim. E à partida, nessa altura, há muita liquidez também disponível. Há muita liquidez, efetivamente. Aquilo que tem vindo a ser feito é inundar, de facto, o mercado de liquidez, tanto de um lado do Atlântico como do outro, e em alguns países emergentes também por esta altura, se bem que esta liquidez não é posta exatamente a funcionar, ou seja, ela está parada, digamos, porque os canais de processamento dessa liquidez são o sistema financeiro, e o sistema financeiro não está provavelmente a servir de motor e de tração a que essa liquidez chegue efetivamente à economia. Na segunda parte vamos olhar com mais detalhe para essa questão da liquidez que está a ser criada e o impacto que está a ter nos ativos, mas antes de fazermos o intervalo, Diogo, ainda em relação a estas emissões de dívida, passando do lado das empresas para o lado do Estado, Portugal fez há cerca de 2 semanas esta operação de troca de dívida. Como é que se interpreta esta operação? É também um bom sinal, um sinal de maior apetência dos investidores pela dívida portuguesa, ou é resultado de quem detém nesta altura a dívida portuguesa? Pois, essa é uma questão extremamente interessante. Aliás, o mercado de obrigacionista, digamos, não é provavelmente dos mercados mais transparentes, no sentido em que não há propriamente um mercado regulado e, portanto, todas as operações são feitas o que se chama OTC, ou, enfim, over the counter, e, portanto, não há um sítio onde se possa ver exatamente quem é que compra e quem é que vende. Acho que foi uma ótima manobra, pelo menos aquilo que é garantido é que foi uma ótima manobra de marketing. Isso é definitivo. Deu capas de Financial Times, pôs toda a gente a falar de que Portugal tinha regressado aos mercados e, portanto, por aí parece-me que foi um sucesso a operação. A questão dos investidores internacionais ou não é uma questão um bocadinho diferente. Os últimos dados do Banco de Portugal, creio que são de junho, julho, demonstravam que claramente a esmagadora maioria da dívida portuguesa neste momento estava em mãos nacionais, principalmente instituições financeiras, mas também do lado do Estado, através do próprio IGCP, e, portanto, partindo do princípio que essas instituições financeiras participaram na troca de dívida, não resta muito mais para que tenham sido efetivamente estrangeiros a procurar o papel de 2015. Mas isto como são números não públicos, é quase impossível ter esta noção. O que é interessante é que, de facto, vê-se aqui uma dicotomia muito forte entre aquilo que neste momento é a imagem de Portugal lá fora, junto dos investidores, e aquilo que é, pelo menos, a sensação que temos aqui dentro como imagem
nacional. Que nunca esteve tão perigosa como esteve agora desde o início de todo este processo. Há uma questão aqui extremamente interessante. Enfim, nós vamos falando, e creio que o Diogo concordará comigo, com várias instituições internacionais, e a noção é, não, vocês estão a fazer o vosso caminho, isso está a correr bem, as vossas taxas de juros estão a descer, etc, etc. Bom, e depois destas 2 semanas que nós tivemos, que culminam hoje, aliás, com a entrega do orçamento de Estado, e com esta noção clara de que a coesão que existia há 6 meses hoje não é minimamente tão clara, ou seja, a força que as próprias instituições tinham hoje se sente muito mais ameaçada. Há aqui pelo menos uma visão mais ameaçada ou enfim, mais difícil interna do que propriamente externa. Agora o que conta é obviamente a visão externa e portanto que se mantenha, quanto mais positiva se conseguir manter, mais fácil será o ganhar tempo diferente agora, ajustamento para nós. Esperemos não desiludir, pelo menos rapidamente. Na segunda parte do Bloomberg, olhamos ainda para este regresso de Portugal aos mercados, para a earnings season nos Estados Unidos, e por aí voltamos já a seguir.